Olá, está no ar mais um programa Frio na Espinha. E para fazer a apresentação do nosso convidado especial, eu vou pedir a gentileza, professora Raquel, seja muito bem-vinda, e apresente o nosso convidado. Puxa, Henrique, já com uma honra, né? Porque a gente receber convidados assim tão importantes, tão jovens e de tanta expressão profissional é muito prazeroso para nós, né? Nosso programa, então, pelo jeito, cada dia melhor, né, A Henrique? gente sempre muda, né? Mudamos até o posicionamento, o professor Caio para variar. O que aconteceu com o professor Caio? Foi suspenso por indisciplina. Perfeito. Professor Rafael Faben, né, advogado, nosso convidado, seja muito bem-vindo. E já vou pedir, né, para o senhor fazer uma breve descrição da sua carreira profissional. Muito obrigado, professor Henrique, professora Raquel, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou suspeito até, né, para dizer, mas sempre quis estar aqui nesse ambiente para que, obviamente, pudesse conversar e pudesse interagir com vocês. Eu sou graduado em Direito, sou mestre em Direito, atuo no ramo de Direito Digital e Proteção de Dados há pelo menos 7 anos. Né? Iniciei isso em São Paulo, né? Morava em São Paulo, morei em São Paulo durante 8 anos e lá comecei a atuar com a área de Direito Digital e Proteção de Dados, com 2 legislações novas, né? Uma não tão nova, o Marco Civil da Internet, enfim, já um pouco mais velhinha, mas Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, desde então, continuei nessa toada com o direito digital. Já tive a oportunidade de escrever alguns artigos, participar de obras que tratam sobre direito digital e hoje em dia atuo especificamente com direito digital e proteção de dados. Muito bem, que carreira bonita, e né? por que você escolheu essa carreira? Eu já sei que você é um exímio jogador de beach tênis, né? Mas aí, advogado, você já escolheu durante a graduação ou depois, ou foi durante o mestrado que você optou por essa área aí tão atrativa? Vamos lá. Bom, sobre o jogador de beach tênis, eu já começo a ficar até com um pouco de medo, porque, na verdade, Virão nós as coisas. jogamos, mas ainda não temos título. Nós somos, não sei se eu posso fazer esse tipo de brincadeira aqui, mas nós somos igual o Palmeiras. O Palmeiras Isso. diz que tem Mundial e a gente Mas acha que não tem não Mundial. não Então, tem. a mesma coisa o Rafael. O Rafael acha que joga beach tênis, mas nunca ganhou absolutamente nada. Sobre a atuação com o direito digital, na verdade, ela surgiu muitos anos depois de formado. Eu sou formado em 2008. E quando me formei, atuei na área de direito securitário, direito do consumidor, enfim. E um dia, um vizinho de prédio em São Paulo, conversando lá, ele me chamou e falou: vem cá, por que você não vai atuar na área de direito digital? Por que você não vai atuar na área de proteção de dados? Eu disse: quem sou eu para atuar com direito digital e proteção de dados? Afinal de contas, para mim, o direito ele era resumido em direito civil, direito do trabalho, direito penal e direito tributário, nada mais. E aí disse a ele, falou: olha, eu acho que não tem espaço, ou o espaço que tem já deve ter sido ocupado por alguém, obviamente, muito melhor que eu. Mas aquilo me soou ainda como um tipo de desafio e eu comecei a buscar algumas informações. Espera aí, o que é esse direito digital? O que é essa tal de proteção de dados? Enfim, à época, né, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E aí eu comecei a estudar e já estava um pouco insatisfeito com a advocacia contenciosa, né, com a advocacia de lidar com processos e processos e processos e processos, e comecei a entender um pouco mais o que era essa tal de advocacia no direito digital ou na parte de consultoria. Comecei a enveredar um pouco dos meus esforços para a parte de consultoria. Ora, se eu estou prestando consultoria, eu não preciso ficar cuidando de processos. E aí tive a grata satisfação, obviamente, de ter vários mentores, enfim, na área do direito digital e na área da proteção de dados. E depois de muito tempo, fiz essa mudança de chave. E essa mudança de chave, quando ela ocorreu, eu digo hoje, né, sem sombra de dúvidas, que ela ocorreu de forma definitiva. Porque hoje eu não me vejo fazendo nada além de atuar com direito digital, de atuar com proteção de dados. Então já é algo que vem de uns 7 anos para cá, mas que foi através dessa mudança de chave realmente, de sair da advocacia tradicional, sair daquela advocacia de contencioso, processo, fórum, tribunal, e ir para algo mais artesanal, algo mais consultivo, lidando com empresas, enfim, algo um pouquinho mais
tranquilo, né, do ponto de vista de esforços. Mas, obviamente, demanda muitos esforços, mas não é aquela coisa batida, enfim, obviamente com todo respeito e com toda admiração a todos os demais ramos. Quando você disse que houve uma mudança de chave, né, na sua carreira, mas foi preciso antes uma mudança de mindset, né, do que certeza. você entendia do direito e do que estava acontecendo agora no mundo da internet, né, esse mergulho no mundo das transformações digitais, até para você poder assumir uma nova postura. Como é que foi isso? Como é que foi entender esse mundo em transformação? Foi algo muito interessante, por quê? Porque nós temos uma mudança mais ou menos de paradigma, né? Uma mudança de formato das relações, até mais ou menos o ano de 2011, 2012, quando entra o WhatsApp nas nossas vidas, né? E aí, a partir dessa entrada, a partir dessa chegada do WhatsApp, já tínhamos Facebook, enfim, já tínhamos N outras ferramentas, mas a partir da chegada do WhatsApp, naquele formato instantâneo de mensagens, de troca de comunicação, enfim, você passa a enxergar uma nova necessidade. E aí chega em 2014 e vem uma nova legislação, chamada Marco Civil da Internet, que disciplina todas as atividades e as interações no mundo virtual. A partir disso, nós temos uma série de mudanças tecnológicas ao longo dos últimos anos, né? A última década, né, e o início dessa década que nós estamos aqui agora, é uma mudança conceitual de todas as ideias que nós tínhamos a respeito de tecnologia. O advogado ele teve que se reinventar no que diz respeito à sua atuação como profissional. Sim. Nós tínhamos aquele advogado que lidava com pilhas de papéis. Sim. Nós tínhamos aquele advogado que era completamente avesso à ideia de tecnologia, sim, enfim, sim. E que foi obrigado, em certa medida, a se imergir nessa parte, né, nessa seara, nesse mundo. A par disso também, nós tivemos uma série de alterações, o próprio processo digital, né, desde 2013, nós temos os processos, né, judiciais que eram todos processos físicos. Até hoje, se você for aos fóruns, você verifica aquele monte de processo físico, pastas e pastas e pastas, traça comendo aquele papel ali, enfim. Mas nós temos hoje, né, o processo ele já nasce digital. Então, houve toda uma digitalização das relações, uma digitalização de tudo, inclusive até das relações comerciais e das relações contratuais. O seu cliente que ia até o seu escritório para sentar na sua mesa, tomar um cafezinho e assinar um contrato, ele passou a, não exigir, mas ele passou a solicitar que, ora, me envie esse documento virtualmente, eu assino e te devolvo, enfim, de forma digitalizada, ou minimamente me envie o documento por e-mail, eu mando que depois o motoboy entregue aí no seu escritório. Mas nós já começamos a caminhar aí, em certa medida, para esse mundo um pouco que nos tira um pouco, né, do contato físico. E aí nós tivemos também, né, e obviamente que isso não foi o motivo da minha mudança, mas eu dou graças a Deus por isso, porque quando nós entramos no cenário da pandemia em 2020, nós tivemos uma virada 180 graus. Todas as pessoas que estavam habituadas no ambiente físico e que eram avessas à tecnologia, enfim, tiveram que se readequar para os ambientes virtuais. Eu participei, me lembro, em 2021, de um evento na Comissão de Direito Digital da OAB de Manaus, em que nós estávamos lá, né, conversando e alguns advogados um pouco mais velhos haviam nos dito o seguinte: olha, eu perdi 5 ou 6 clientes porque eu não consegui entrar em uma reunião do Zoom. Eu perdi a oportunidade de fechar contrato com o cliente porque ele me pediu que eu enviasse um contrato com DocSign para assinatura digital e eu não tinha esse formato. Então, essa mudança, esse looping de 180 graus aí que nos deixou de ponta cabeça realmente, fez com que não só a minha decisão tivesse cada vez mais força, mas fez com que outros, né, tantos outros profissionais acabassem se migrando para essa área. E isso, em outras épocas, para o direito, poderia ser visto como concorrência. Então, você tem mais pessoas lidando com o digital, você tem mais concorrência, portanto, você acaba perdendo um pouco de espaço. Eu digo que isso não acontece.
Por quê? Porque nós somos, primeiro, carentes de pessoas que tratem do tema, nós somos carentes de pessoas que escrevam sobre o tema, carentes de pessoas que deem palestras, que falem, enfim, sobre o tema, mas que, eu sempre digo, existe espaço para todas as pessoas. Se você desenvolver um trabalho, obviamente, de excelência, o que você não pode ser é ser mediano. Hoje em dia não há espaço para quem é ruim e para quem é mediano, coisa que, né, até pouco tempo atrás o mediano ele tinha lugar. Ele ficava meio que na fumaça, Estava aqui, né? exatamente, o pezinho numa canoa, o pezinho em outra canoa. Hoje nós não temos mais esse espaço. Hoje, ou você é excelente naquilo que você faz, e obviamente não é excelente do ponto de vista do seu ego, é excelente do ponto de vista de entregar um trabalho de excelência. Mas se você é excelente, você tem espaço no direito digital, você tem espaço no direito penal, você tem espaço na engenharia, você tem espaço em qualquer área. Né? Mas eu sei que me prolonguei um pouco, mas só para colocar aqui, essa mudança ela foi assim, não foi uma mudança de chave de hora para outra. Foi uma mudança de chave que acabou, obviamente, por vários acontecimentos. E acho que o empurrãozinho, né, foi aquele colega que veio e falou no meu ouvido e disse, olha, vá para a área do direito digital, vá estudar. Você estava com a prancha na hora certa. Exatamente. Da a hora que a onda né? veio, eu tive espaço para surfar. Foi mais ou menos Professor, isso. vamos falar então de onde dói, né, que é no bolso. Eu tenho uma rede social, Instagram, Facebook, e agora adotei o TikTok. Nossa Como eu posso ser processado? Ou seja, o que eu não devo fazer para não ser processado e ter que indenizar alguém? Vamos lá. Excelente pergunta, por quê? Porque isso que nós estamos falando, isso que eu vou falar agora, vale tanto para o ambiente virtual quanto para os ambientes físicos. Mas vejam lá, todos nós temos algo que é garantido pela Constituição Federal, que é o quê? Liberdade de expressão. Todos nós temos a possibilidade de nos expressarmos. E a liberdade de expressão, ela é um viés, ou ela tem como consequência lógica a liberdade de pensamento e de manifestação. Aquilo que eu escrevo na minha rede social, em muitas das vezes, demonstra aquilo que eu estou pensando naquele momento. O próprio Facebook, é bastante engraçado isso, porque o próprio Facebook, ele tem lá, quando você vai publicar o seu status, no que você está pensando. Tá, se nós fôssemos responder aquela pergunta de uma forma direta, no que você está pensando? Você começaria o seu post colocando, estou pensando que o meu time vai jogar a final da Copa do Brasil no domingo, eu já não estou dormindo, enfim. Né? Estou pensando que ontem foi um dia que estava 50 graus no período da manhã e à tarde já estávamos com 10 graus. Não, mas não é assim. É para que a gente possa se manifestar de forma direta. Então eu entro na rede social e eu coloco, olha, hoje eu acordei, enfim, né, de mau humor por conta disso. Tudo aquilo que eu coloco, já respondendo de forma direta a sua pergunta, Henrique, aquilo que me pode trazer algum tipo de consequência, algum tipo de processo, algum tipo de responsabilização, é quando eu extrapolo os meus limites, quando eu extrapolo a minha liberdade de expressão. Quando eu extrapolo a minha liberdade de informação, a minha liberdade de manifestação e a minha liberdade de pensamento. Tá, Rafael, mas como que isso se caracteriza? Quando eu ofendo direitos de terceiros. Quando Ou seja, é a mesma coisa do mundo físico, né? Exatamente. Nós estamos aqui conversando. Obviamente estamos conversando aqui, né, de uma forma educada. A partir do momento que um de nós utilizasse de termos que ofendesse o outro, a mesma validade jurídica que existe aqui, porque nós estamos fazendo de forma física, vale para o mundo virtual. Então, a ideia central é a seguinte: respeito à liberdade de expressão, liberdade de pensamento e manifestação, mas, sobretudo, respeito à pessoa do outro. Nós vimos aí, e obviamente isso não tem nenhuma conotação político-ideológica, enfim, mas nós vivemos meses, né, e até anos, enfim, de situações em que as pessoas elas entravam, elas se travestiam de uma imagem na rede social, iam lá e criticavam outras, ofendiam outras, falavam mal, xingavam, enfim, e achando, obviamente, que estavam acobertadas sob o manto do anonimato da internet, achando que a internet, obviamente, não traz nenhuma, ou aquilo que se posta não traz nenhuma consequência. Preciso dizer a vocês, tudo aquilo que a gente faz na internet, tudo aquilo que fazemos na internet traz consequências. A internet, tal qual o mundo físico, deixa rastros. Aquilo que eu estou falando aqui agora na minha rede social, eu posso daqui a 15 minutos apagar. Eu ofendi alguém, nossa, me arrependi, apaguei.
aquilo que estava escrito já deixou um rastro ali. Aquilo ali, quer seja... Um print, né? Sim, por conta de um print, até pelos logs, enfim, tudo aquilo que a gente faz na internet, se o perito judicial, se o perito forense, se o perito digital for buscar algo no nosso celular, no nosso computador, enfim, nós achamos que apagamos. Não se apaga nada de computador, não se apaga nada de celular, você libera espaço. Mas aquilo que você publicou está ali dentro. O perito, nós não temos, eu não sou perito. Mas o perito judicial, o perito forense, o perito digital, ele tem condições de recuperar tudo aquilo que nós apagamos no nosso HD, tudo aquilo que nós apagamos no nosso celular. Então não adianta ofendi, vou me retratar apagando, não. Entendi, professora Raquel, nós estamos sendo ameaçados. Nós não podemos fazer aquelas perguntas que nós nos programamos. Não, nós precisamos agora tomar muito mais cuidado. Inclusive o WhatsApp, professor. Não, mas aqui, já fiquem absolutamente tranquilos, tá? Liberdade de perguntas, liberdade de expressão aqui. Faz de conta que nós estamos em um ambiente aqui que não é um ambiente, então fiquem à vontade para fazer todas as perguntas. WhatsApp é algo extremamente importante, porque nós nos utilizamos do WhatsApp para tudo. Sim. Quer para receber informações, nós celebramos contratos, nós fechamos negócios, nós até damos hoje, a depender da situação, nós até damos pareceres pelo WhatsApp, enfim, né? Quer seja no grupo da família, que tem as tias lá que perguntando o que está acontecendo, enfim, mas algo, obviamente, muito mais profissional. Às vezes você tem um cliente, o cliente te manda um questionamento ali, você vai, aspas, fazer um parecer para ele, encaminhar, enfim, via WhatsApp, depois você vai formalizar, enfim. Mas tudo aquilo que é dito ali também traz as mesmas consequências. Um ponto muito importante, e foi até muito bom ter essa pergunta aqui, é que nós temos hoje uma infinidade. Eu, pelo menos, participo de uma série de grupos de WhatsApp. Já saí de 200, mas enfim, sai de 200, me colocam em 300 e aí a gente acaba ficando, enfim. Mas, obviamente, são todos grupos, ou grupos profissionais, ou grupos, obviamente, que a gente mantém uma linha ética, uma linha de responsabilidade. Mas o WhatsApp, hoje em dia, a depender daquele conteúdo que é postado em um grupo, por mais que as outras pessoas não compactuem com aquilo que foi publicado, se aquela informação é mantida sem nenhuma providência tomada, o administrador do grupo de WhatsApp pode ser responsabilizado. Sim. Isso já é pacificado nos tribunais. Então, olha, vem cá, se você é administrador do grupo XYZ e esse grupo XYZ está propagando alguma atividade difamatória, alguma atividade ofensiva, e você, como administrador, não tomou nenhuma medida, não baniu a pessoa, não removeu a pessoa, não removeu o conteúdo, você é conivente, então você vai ser responsabilizado também. Então, eu sempre digo o seguinte, grupo é muito interessante, é muito importante, muitas vezes a gente troca conhecimento, a gente conversa, a gente troca ideias, enfim, ali, mas, obviamente, que há que se ter ali, minimamente, algum tipo de, aspas, né, regulamento, algum tipo de regimento interno do que se pode falar ali. Os grupos que nós criamos, por exemplo, né, os grupos empresariais que nós criamos, nós colocamos uma série de informações na descrição. Olha, é permitido tratar de assuntos assim, assim, assado, durante X horário, aos finais de semana é vedado, enfim, para que você possa ter minimamente algum tipo de regramento ali, para que as pessoas olhem e falem, opa, aqui eu não posso mandar aquele tipo de mensagem homofóbica, aqui eu não posso mandar aquele tipo de mensagem racista, aqui eu não posso mandar aquele tipo de mensagem ofensiva, porque eu vou ser responsabilizado também. Mas isso em relação aos grupos? Sim. E em relação às conversas particulares? Então, eu e o Henrique. Corporativo, por exemplo. Se não, ambiente... os particulares mesmo. Antes de conversas entre si. Então, eu e o Henrique conversamos hoje, né, fizemos uma brincadeira. Essas conversas vêm sempre lá. Essas mensagens estão sendo criptografadas. Perfeito. E aí? Isso é realmente ou não é? Ou nossas conversas, num determinado momento, podem ser abertas numa ação judicial, por exemplo? Vamos lá. Essa criptografia que o WhatsApp, que o grupo Meta tem das conversas, né, obviamente aí, do WhatsApp, elas são no sentido efetivamente de trazer segurança entre os interlocutores. Então, aquilo que vocês falam entre si, a bem da verdade, deve ficar restrito ali e o grupo Meta, o WhatsApp, enfim, oferece um nível de segurança apto a você, obviamente, ter pelo menos uma ideia de certeza de que aquelas conversas estão realmente seguras entre vocês, tá? Por quê? Porque lá atrás existia uma série de falhas e outras pessoas conseguiam acessar, tá? Esse é um ponto. A liberação dessas conversas, o acesso a essas conversas, sem que vocês autorizem o acesso, ele naturalmente
pode ser considerado tanto, obviamente, um dano sob o aspecto civil, como até, a depender da situação, uma espécie de crime. Mas ele pode ser, sim, liberado para outras pessoas, ele pode ser franqueado para outras pessoas, principalmente atendendo à ordem judicial. Entendi. Então, todas as nossas conversas, ainda que particulares, a depender do conteúdo de um mandado judicial que diga, olha, essas conversas devem ser mostradas, essas conversas devem ser transcritas, essas conversas devem ser recuperadas. Apaguei, peraí, o perito vai lá e vai recuperar essas conversas. Aí, obviamente, eu não tenho uma violação. Por quê? Porque eu tenho uma determinação judicial dizendo, olha, nesse momento... Imagine a situação aqui, né, que todos nós... Vou citar um caso aqui, porque foi emblemático, né, não é da região, enfim, mas que se tornou sério, que é o caso da Flor de Lis, no Rio de Janeiro. A deputada que foi acusada de matar o marido, ou de mandar matar o marido. Diversas conversas dela no WhatsApp foram apagadas no dia do homicídio. Diversas informações do celular dela foram excluídas no dia do homicídio. E ela foi prestar depoimento. Quando ela prestou depoimento, inquirida pelo delegado, ela disse, olha, nesse momento eu estava dormindo. E nessa hora aqui eu também estava dormindo. E nesse momento aqui eu acordei porque eu ouvi as pessoas gritando, ouvi barulhos, etc. E aí eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Ok, vai embora para casa. O delegado, naturalmente, desconfiado de alguma coisa, solicitou ao perito judicial, ao perito forense, o perito digital foi lá e pegou o celular dela e vasculhou de ponta a ponta. Esse perito ele extraiu uma série de informações e entregou na mão do delegado. Volta aqui, vamos conversar novamente. Onde que você estava esse horário aqui? Você estava dormindo. Não estava porque o seu celular ele tinha um aplicativo de exercícios e demonstrou que você nesse momento estava caminhando pela casa. Entendi. E esse outro horário aqui? Não, esse outro horário aqui eu estava realmente dormindo. Não estava porque o mesmo aplicativo apontou que você estava praticando atividades físicas, fazendo caminhada, enfim. E essas mensagens assim, não tem. Essas mensagens eu não tenho. Ah, então, olha. Para tristeza da senhora, nós temos, porque nós conseguimos recuperar essas informações aqui. Então, foi um crime, dentre tantos crimes que são desvendados todos os dias, e outras, nós estamos falando de crime, mas pode ser qualquer situação, qualquer hipótese civil, trabalhista, enfim. Mas foi um crime que foi desvendado basicamente pela quebra de sigilo da tecnologia, de um perito ter acesso, extrair o conteúdo, entregar para a autoridade policial, para o delegado e falar, ó, agora está aqui. O que eu tinha, o suco de informações que eu tinha desse computador, te entreguei. Agora, saber o que vai ser feito com isso é com você. Mas é só para deixar claro que nada daquilo que a gente tem, a privacidade, ela é um direito fundamental. Tá? Está esculpida lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, tal qual a proteção de dados, lá no artigo 5º, inciso 79, salvo engano, né, se eu não estiver falando besteira aqui, mas inciso 79 da Constituição Federal. A vida também é um direito fundamental. Mas nenhum desses direitos é absoluto. O direito à privacidade não é absoluto, o direito à proteção de dados não é absoluto, e o direito à vida, também pasmem muitos de vocês que estão assistindo, não é absoluto. A depender da situação, nós podemos, obviamente, tirar a vida de alguém. A depender da situação, o Estado pode tirar a nossa vida. Então, a privacidade, ela é, obviamente, um bem inegociável, mas não é um bem absoluto. Então, todas as conversas privadas que nós temos, em algum momento, a depender da situação, podem ser aí, obviamente, trazidas a público, trazidas a uma análise, inclusive popular, enfim, por ordem judicial, né, por qualquer situação, ou naturalmente. Obviamente, e só para fazer uma distinção também, que é muito importante para o público. Existe o hacker e o cracker. O bonzinho é o hacker. Então, o hacker, quando a gente fala o hacker, a gente tem que entender que o hacker é aquela pessoa que acessa computadores, etc., mas para quê? Para demonstrar a vulnerabilidade, a fragilidade, muitas das vezes sendo pago pela empresa. Então, é o chamado hacker ético, né? O hacker que ele é pago para isso, ele chega aqui, por exemplo, acessa todos os computadores, enfim, para demonstrar, olha, nós temos uma vulnerabilidade XYZ aqui. O ruim, o mal, é o cracker. O cracker é aquele que entra, pega as informações e vai lá na Deep Web, na Dark Web, enfim, vendê-las por qualquer valor.
Eu digo isso por quê? Porque muitas das vezes eu chamava o hacker, o hacker, o Isso. hacker. E um dia um hacker ético bateu nas minhas costas e disse, falou assim, olha, esse que você está falando é o cracker. Eu sou hacker. Ele me disse, eu sou hacker. Eu sou hacker ético. O hacker é o ético. O cracker é o, aspas, do mal. Então agora também a gente... Não sabia. Não, mas eu também Informação não sabia. relevante. Eu Doutor também não Rafael, sabia. olha, o programa está muito gostoso, só que a gente já falou meia hora. Não acredito que já foram É. meia hora. Nossa. Ainda sem o Caio. Muito rápido. Você já explicou para o nosso convidado, professora Raquel, que o segundo bloco é mais Não, picante? eu prefiro não explicar isso. Eu sou... Ele queria roteiro, professora. Eu Quando preciso- ele veio aqui, qual que é o roteiro? Eu vou ter que soltar meu cinto de segurança aqui, peraí só um minuto. Bom, eu gente, sou- nosso primeiro bloco chegou ao fim. Nós falamos do direito digital e voltaremos no segundo bloco para falar também da LGPD e de alguns detalhezinhos, dúvidas gerais. Inclusive, temos várias dúvidas aqui enviadas pelas redes sociais, pelos nossos milhares de telespectadores. Voltamos em breve. Fique aí. Logo estaremos de volta. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras, Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção para investimento. Chegou. E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. E agora nós estamos de volta com o nosso convidado, que está dando um show, inclusive para mim e o Henrique, que estamos aprendendo muita coisa. Doutor Rafael, uma questão assim que é bastante preponderante agora para essa moçada que nasceu na era da internet. Eles nasceram tirando selfie lá do parto. Eu cuido do núcleo de empregabilidade da instituição aqui onde nós trabalhamos. E uma das orientações que eu costumo dar aos nossos estagiários é: cuidado com a sua rede social, cuidado com o que você posta. As empresas têm acesso à sua imagem pública. E a gente sabe que isso tem um desdobramento muito maior lá na frente. Se você tivesse que dar hoje um conselho para esse nosso jovem que está indo para o mercado de trabalho, o que é que você diria? Excelente colocação. Hoje em dia, nós somos habituados a entender que se não postamos, se não publicamos, se não contamos a nossa vida, enfim, nas redes sociais, é como se nós não existíssemos. Existe, eu não vou me recordar aqui, obviamente, qual é o filósofo, mas existia o penso, logo existo. Hoje em dia existe o posto, logo existo. Essa colocação, essa necessidade, muitas das vezes, de se demonstrar aquilo que nós fazemos em redes sociais, ela tem duas consequências. Naturalmente, uma consequência que pode ser uma consequência positiva, se você eventualmente em busca de emprego, em busca de colocação, ou enfim, qualquer situação, posta um conteúdo informativo, ou até questões pessoais, enfim, ali, mas obviamente sem uma exposição exacerbada, buscando uma colocação, enfim, isso nós temos naturalmente como uma consequência positiva. Agora, quando eu me valho, quando eu me utilizo das redes sociais para a utilização de algo que me expõe de forma muito extravagante, enfim, isso pode ser visto ou pode ser mal visto por aquela pessoa que eventualmente pode lhe dar uma oportunidade de emprego. Vejam,
Nós temos que... existe uma linha muito tênue entre aquela fiscalização prévia que pode ser feita pelo empregador. Por quê? Porque muitas das vezes o empregador, se ele apontar que ele está deixando de atribuir a vaga àquele candidato pela utilização da rede social, ele pode ser inclusive responsabilizado, porque isso não é permitido. Mas vejam, o perfil público, isso é notório, muitas das empresas vão checar ali, enfim, na medida do possível, para verificar que tipo de conteúdo aquela pessoa posta. Imaginemos o seguinte, eu sou contratado ou eu busco uma vaga de estágio para um escritório jurídico. E eu posto na minha rede social que eu sou favorável a uma série de atitudes, ou uma série de posições, ou uma série de questões que inclusive afrontam ao próprio direito. Veja, aquele escritório vai abrir as portas dele para que você venha fazer estágio, você está ali fazendo estágio, um belo momento, o seu empregador, enfim, ou um cliente tem acesso à sua rede social e verifica e questiona, fala, olha, vem cá, você presta serviço em um escritório jurídico. Né? A lógica é que um escritório jurídico seja um escritório que obedeça a todas as normas e legislações. Se você na sua rede social propaga, faz uma apologia a crime, se você na sua rede social propaga, faz uma apologia a ofensas a outras pessoas, naturalmente o ambiente não se casa, não é? Então, óbvio que em muitas das vezes essa análise, ela será uma análise prévia. Então, se eu tiver, obviamente, que dar uma dica, exponha na sua rede social aquilo que você entende como natural, aquilo que você entende como normal. É normal que eu poste fotos todos os dias sentado no bar bebendo. Veja, para você pode ser algo natural. Para quem vai te contratar, talvez a pessoa te contrate, mas talvez a pessoa olhe e fale, olha, não sei se essa pessoa talvez seja a pessoa adequada. Então, por favor, tá? Isso aqui obviamente não é algo no sentido de censurar postagens ou de apontar erros das pessoas, muito pelo contrário, nós também temos redes sociais e nós também postamos muitas das vezes a nossa vida pessoal e profissional. Mas tome cuidado com aquilo que você posta. Tome muito cuidado com aquilo que você posta, porque eu sempre digo o seguinte, aquilo que se fala ali na esquina, no bar, 30, 40 minutos depois, talvez ninguém mais lembre. Aquilo que se faz e se joga na internet não é esquecido jamais. A internet nunca esquece. Perfeito. Então vamos para a área que me atinge. Eu costumo fazer, professor Dr. Rafael, existe um aplicativo chamado Madlips, que é um aplicativo de dublagem. Então eu pego lá uma cena de um filme de 10, 15 segundos e jogo vozes ali diferentes, por exemplo, coloco a professora Raquel, né? Isso aí é passível de algum tipo de ação? Boa pergunta, hein? E agora? Será que eu municio a professora 10 Raquel? segundos. Será que eu municio ou não? Né? Municie, por favor. Vamos lá. Vamos lá. É um ponto bastante interessante, por quê? Porque agora já entrando um pouquinho na parte de proteção de dados, nós temos que, por exemplo, a Lei Geral de Proteção, só fazer uma contextualização. Para a Lei Geral de Proteção de Dados, dado pessoal é toda a informação que me identifique ou que me torne identificável. Que me identifica a minha imagem, meu nome, enfim. Mas existem uma série de outras questões que me tornam identificável. A voz é uma dessas. Uma dessas informações. A nossa voz é algo que nos identifica, que pode nos identificar de plano para uma outra pessoa. Se eu chegar falando na minha casa, por exemplo, a minha mãe, de longe, já sabe que sou eu que estou chegando. Ou aquelas pessoas que estão conosco todos os dias, enfim, nós conhecemos a voz de cada um, né, que nos permeia, enfim. A utilização, por exemplo, nessa situação que você se utiliza da voz de terceiros, né, para fazer uma dublagem, enfim, nós temos aqui duas situações. Uma situação é a seguinte, se você se utiliza disso para fins particulares e não econômicos, não vejo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas suponhamos que você se utilize disso para publicação de vídeos, e esses vídeos, por exemplo, você tem aí milhões de visualizações no YouTube, e essa publicação sua, na verdade, ela passa a ser o quê? Ela passa a ter um condão pecuniário, ela passa a ter um condão financeiro. Então, se você está se utilizando de um dado pessoal de alguém
com intuito financeiro, ainda que você seja pessoa física, você tem que observar, ou você pode ser responsabilizado por não observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Tô salvo, professora Raquel. Só fins particulares, então? Só fins de zoeira. Pronto, então Aí veja bem, obviamente que nós estamos aqui dando um exemplo bastante claro assim, e bastante tranquilo. Mas imaginemos que essa zoeira, que fosse uma outra situação, que essa zoeira de alguma forma ofendesse a pessoa. Aí nós temos, já fugindo novamente da Lei Geral de Proteção de Dados, daqui a pouco a gente volta nela, mas a gente tem exatamente aquela questão que eu mencionei. Quando você viola direitos de terceiros, quando você viola direitos de outras pessoas, você pode ser responsabilizado. Então isso vale para quem, obviamente, se utiliza, e eu sei que nós temos um público também de jovens, nós temos todos os dias informações sobre bullying e cyberbullying nas escolas. Muitas das vezes isso é feito com aquele condão de brincadeira, naquele momento. Mas existem pessoas que se utilizam disso e repassam, obviamente, para um sem número de outras pessoas, e isso naturalmente pode fazer com que aquela pessoa que hoje achou engraçado, amanhã acabe achando aquilo ali triste, aquilo ofensivo, ali chato, ofensivo, enfim. Então, obviamente, como nós temos essa missão informativa também, é muito importante, obviamente, para os jovens também. Então, cuidado com aquilo que, obviamente, se utiliza em tom de brincadeira. Eu me utilizo hoje em tom de brincadeira. Mas amanhã, se eu for avisado, olha, por favor, pare, porque isso agora já está tornando um condão ofensivo. Então, pare. É melhor do que, obviamente, ter consequências lá na frente. Isso vale, obviamente, para os jovens e para os pais também, né? Para que fiquem nessa... Essa conversa, para nós, né, para mim, para o Henrique, ela é plausível, porque nós somos de uma geração, nós somos migrantes digitais, mas os nativos digitais olham com estranheza, né? Porque é possível fazer as brincadeiras, Sim. Que mal que tem. E essa fala, doutor, é extremamente esclarecedora e vem num momento muito oportuno. Nós estamos vivenciando em diferentes situações isso que o senhor colocou. Então, Henrique, a partir de hoje, sair de todos os grupos públicos. É isso. Eu queria até emendar uma pergunta que me incomoda aqui, que tem a ver com o digital e com LGPD ou não, tá? Talvez eu esteja viajando. Plágio. Né? Hoje nós temos trabalhos na universidade e a facilidade de você acessar hoje a internet, né, e dar uma resposta para uma determinada atividade, você pega lá aquilo, eu sei que já entra em outra lei, né, que é a lei de direitos autorais. Sim. Então, o direito digital, na verdade, ele acaba impactando a educação, né, porque hoje o aluno ele puxa lá um conteúdo, ele acha que é livre, né, Sim. Coloca... Tem alguma relação a lei de direitos autorais com o digital, com a LGPD? Vamos lá. Não é, e só para a gente fazer uma colocação, não é o direito digital que atrapalha, é o mundo digital, o mundo virtual. Impacta, o direito digital ele vem exatamente para regulamentar isso. O direito digital vem para dizer o seguinte, olha, essa aqui não é a casa da mãe Joana, né? Na internet não se pode fazer aquilo que se bem entende, como há muito tempo nós pensávamos, e muitos de nós, eu sou da época da internet de escada, eu sou da época do telefone de rodinha, usei ficha telefônica, enfim. E muitos de nós, quando iniciamos o nosso percurso dentro da grande rede, dentro da internet, nós tivemos exatamente essa ideia. Tudo aquilo que eu faço ali, enfim, fica ali, eu faço ali, eu sento, desligo meu computador, sento novamente ali, eu não terei consequência nenhuma. Né? Vamos lá. O direito digital, e aí, né, voltando lá para a ideia do Marco Civil da Internet, nós temos uma série de legislações que vieram para dizer exatamente isso. Olha, internet não é terra sem lei. Então, aquilo que eu faço, e aí obviamente pegando desde o exemplo que nós demos das ofensas, enfim, ou até obviamente a ideia do plágio, a ideia de simplesmente acessar a rede para utilização ou para baixa de um trabalho no intuito de, olha, vou facilitar a minha vida aqui, né? Ao invés de ir lá antes, a gente tinha que pegar os livros e eventualmente xerocar se quisesse plagiar, não que obviamente o tenhamos feito, mas nós sabemos como era feito, né? Mas hoje não, hoje a pessoa ela simplesmente vai lá, entra, ela baixa um arquivo, ela baixa um PDF
joga ali, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, joga dentro do trabalho dela e vê, ó, se alguém apontar, bem. Se não apontar, eu estou tranquilo. Nós temos o direito digital, inclusive, alinhando ou fazendo uma análise e uma cobertura, né, colocando aí o seu manto protetivo, colocando o seu guarda-chuva, inclusive sobre o direito autoral. E não só sobre o direito autoral dos conteúdos físicos. Sim. Nós temos o direito digital do conteúdo virtual também. Por quê? Veja bem, eu posso ter um conteúdo físico nativo que vai depois para onde? Virtualizado, digitalizado. E eu posso ter o conteúdo nativo já de forma digital. Então, o direito digital, no que diz respeito aos direitos autorais, ele também tem a sua lupa em cima, ele também tem uma série de diretrizes, uma série de normas, enfim, no que diz respeito até essa avaliação, essa aferição, né, do direito, dos direitos autorais. Tanto, repito, dos direitos autorais originalmente físicos ou dos direitos autorais originalmente digitais. Então, não tem a ver, Henrique, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Só para um outro aspecto aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não se aplica para atividades de cunho acadêmico. Então, tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa produção acadêmica que envolva dados pessoais, desde que não ofenda direitos e liberdades de terceiros, não estão, melhor dizendo, nós não precisamos obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Existe uma série de questionamentos, tá, mas até que limite isso vai, mas o que nós temos hoje na lei é isso. Fins jornalísticos, fins acadêmicos, segurança pública, segurança nacional, afasta-se, e fins particulares, né? Afasta a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós temos aí uma série de questões, inclusive afetas ao próprio Marco Civil da Internet. Veja, se eu tenho um conteúdo que é utilizado na rede, e esse conteúdo, de alguma forma, e obviamente não só falando da ideia de plágio, mas se esse conteúdo eventualmente é um conteúdo que está em discordância da legislação, está em discordância de portarias, resoluções, ofende a terceiros, enfim, eu posso, enquanto provedor, né, de aplicações, enfim, hospedagem, eu posso ser obrigado a retirar aquele conteúdo. Eu posso ser obrigado, por exemplo, a retirar um conteúdo que foi identificado como plágio. Então, imaginemos algo que foi verificado, que não foi verificado a tempo como plágio e que foi para o acervo virtual de uma instituição de ensino. Eu verifico que aquilo ali, peraí, agora nós fizemos uma análise mais acurada, agora nós temos, né, já certificado o plágio. Aquele conteúdo, ele pode, não só pode, como deve ser retirado, e o provedor de aplicações, não, eu não vou retirar. Não, peraí, amigo, vem cá. Isso aqui está ofendendo legislações, tanto de direito autoral, enfim, como de ensino, pesquisa. Então, você precisa fazer essa exclusão. Então, a bem da verdade, o direito digital ele vai abarcar tudo aquilo que a gente tem, que hora ou outra vai para o ambiente virtual. Então, obviamente, o seu questionamento sobre plágio e sobre essa ideia, né, de se fazer uma análise daquilo que é buscado, daquilo que é capturado virtual ou digitalmente, enfim, tem toda a razão de ser e, obviamente, pode ser aí utilizado ou pode ser afetado diretamente pelo direito digital. Muito bem. O senhor saiu bem na resposta, doutor. O professor Paulo Pardo mandou uma pergunta aqui, ó. Se a LGPD, ela emplacou no Brasil, se ela é uma lei que funciona ou ela está fadada a mais uma lei ineficaz? Vamos lá, excelente pergunta do professor Paulo, e eu digo com toda a franqueza e mais, digo com toda a tranquilidade do mundo. Não só pegou, como as consequências pelo descumprimento dela já são bastante visíveis. Nós temos a LGPD, só para quem nunca ouviu falar, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada lá em 2018 e entrou em vigor em 2020. Nesses 2 anos, né, eu já atuava com proteção de dados a partir do regulamento europeu, nesses 2 anos nós ouvimos muito. Olha, é uma lei que não vai pegar. É uma lei que não vai pegar. 2018, né, que ela entrou em vigor? Não, ela foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 2020. É uma lei que não vai pegar. Eu falei, gente... Vai pegar. Ela não só vai pegar, mas ela tem uma obrigação de pegar. Sim. Mas por quê? Porque ela é praticamente uma cópia, eu não gosto de dizer cópia, enfim, a gente estava até falando de plágio agora, mas enfim. Ela é quase que uma cópia... É um benchmark. Basicamente do
Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Copia-se quase que todo o texto. Brasil. E um dos pontos principais do Regulamento Europeu é o seguinte: os países que mantêm relações econômicas com os países da União Europeia devem aplicar ou devem criar uma legislação que tenha um nível de segurança tal qual o nosso Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Pronto. Ou seja, não há chance do Brasil, ou melhor dizendo, não havia chance do Brasil simplesmente dizer vamos colocar para vigorar, mas não vamos fiscalizar. E muitas das empresas, e aí obviamente a gente diz, a LGPD se aplica tanto para a iniciativa privada, para as empresas privadas, quanto para os órgãos públicos. A grande maioria deixou para buscar qualquer tipo de conformidade agora, recentemente. Por quê? Porque agora, e aí já respondendo de forma direta ao professor Paulo, agora nós temos os órgãos fiscalizadores, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Ministério Público e o Poder Judiciário atuando de forma direta contra as empresas e as instituições que violam. Nós temos, e só um adendo aqui, hoje é dia do cliente, nós temos as pessoas, os clientes, os consumidores, já cobrando das empresas com quem mantém relacionamento, né, de compra, a conformidade delas com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Nós temos uma série de propagandas de forma maciça hoje nas redes sociais e nas televisões, dizendo sobre proteção de dados. Então, hoje nós temos, não só, repito, PROCON fiscalizando, Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizando, Ministério Público do Trabalho fiscalizando, para os órgãos públicos, Ministério Público, Tribunal de Contas, cobra todos os dias os municípios, nós, né, como prestamos consultoria para alguns municípios, todos os dias a gente recebe algum questionamento. Vem cá, como é que eu vou responder isso aqui? Isso o quê? É o Tribunal de Contas questionando. Então, nós temos uma série de atores que deram esse enforcement, né, que deram essa carga que a gente precisava, essa carga valorativa, para dizer para as empresas e para os órgãos públicos, ou você se adequa, ou você vai tomar processo judicial, ou você vai tomar condenação em dano moral. Ou fica fora do mercado. Ou fica fora do mercado, exatamente isso. O seu consumidor, ele não admite mais que você simplesmente ignore, ele não admite mais que você compartilhe dados deles com quem você quiser. Ele não admite mais, eu não vou citar o nome da loja aqui, não é de Marília, mas enfim, até por uma questão ética, mas uma grande rede pegou os currículos que eram entregues para funcionários ou para pessoas que estavam buscando vaga de emprego e colocou esses currículos como rascunho com o preço das mercadorias nas gôndolas. Então, na frente tinha o preço de uma barra de chocolate, atrás estava lá o nome, fulano de tal, busca vaga XYZ, enfim. Vejam, uma grande rede a nível nacional, tá? Que simplesmente estava ignorando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, o grande, ele tem o quê? Bolso para pagar a indenização. Mas o pequeno... E o pequeno e o médio? Tem esse bolso? Fecha a empresa. Sim, eu sempre digo o seguinte, uma indenização você vai lá, trabalha e paga. Uma multa você vai lá e paga. A mancha na reputação da sua empresa, nunca mais você apaga. Você pode passar anos, décadas e gerações para criar uma boa imagem. Com rede social hoje, com tudo digitalizado, com tudo virtualizado, em dias a mancha ela traz consequências inimagináveis. Então, a lei não só pegou, como ela está cobrando as consequências daqueles que a ignoraram. Tem uma pergunta aqui, professor, da professora Daniela Marinho, escritório Marinho, Advogados Associados, inclusive é um escritório que é nosso patrocinador, então a pergunta precisa ser feita, espero que o senhor entenda. Estou com medo agora. Ela fala que o senhor está escrevendo um livro, né, de reuniões de negócios produtivas, porque diz que as suas reuniões são muito rápidas, é isso mesmo? A professora Daniela, como sempre, me deixando aqui na saia justa, né? Por quê? Quase todas as vezes que nós entramos para fazer as nossas reuniões, as reuniões que são para durar 30 minutos acabam demorando 1h30, 2 horas, 3 horas. Então, a professora Daniela, eu sempre digo que eu vou encaminhar, quando eu vou encaminhar áudios para ela, eu encaminho vários áudios de 10 a 15 segundos. Ela vai ouvir, né? Porque ela vai ouvir. Se eu mandar de 3 minutos, ela não vai ouvir. Então eu mando 30 de 10 segundos e fica tudo certo, tá? Mas ainda não comecei a escrever, mas posso começar a pergunta dela. Cogitar aqui. Já vou e ela vai ser minha nós vamos escrever em coautoria aqui.
Mas ela, obviamente, muito mais na celeridade e eu muito mais na velocidade reduzida aqui na fala. Ô, Henrique, eu acho que você está muito bonzinho. Esse bloco não era E ameaça, o professor. frio na espinha? Mas eu fiquei com medo, ele já disse que vai processar né? todo mundo Bom, aqui. mas já que vai Porque processar não tem dinheiro mesmo, para nada. Não, já que vai processar mesmo, doutor Rafael, o senhor está bem protegido? Seus dados estão bem protegidos? Creio que sim. E se eu falar que eu sei o que é que o senhor tomou no café da manhã hoje lá do escritório? Agora... Aqui, professor, a gente investiga o Mas convidado. Nós vamos. Veja, os meus dados estão bem protegidos. O grande problema é que existem pessoas que se utilizam dos meus dados de forma indevida. Isso. Mas vamos lá, eu comi pão com mortadela Fiquei sabendo e desse comi um detalhe. bolo de chocolate com calda de chocolate que levaram hoje de manhã lá. E assim, estava fantástico. Top das E galáxias. diz que quem levou o pão com mortadela foi o doutor Rafael. Então, ou Mas aí- seja, o cartão de crédito dele já contou isso para Já nós. venceu. Mas Pão com mortadela? Mas veja bem, pão com mortadela geralmente acho que não vai custar mais do que, sei lá. Cincão. Então vai lá, pão com Ah, mortadela não, já e tal. está custando mais para o Já tá, escritório já inteiro? É. Então, pensa bem. Já está custando mais. Preciso rever isso daí, Preciso inclusive. rever, Vou- Professor, vou rever. eu gostaria de dizer que nós vamos poupar as nossas perguntas picantes. Nós somos corajosos. Nossa, Ficamos no máximo do pão com Somos mortadela. corajosos. Vamos mas parar no- agora eu fiquei chateado, porque eu vim para responder perguntas picantes. Então, a Como última- não tem perguntas picantes, A última Você pergunta relaxa. aqui, professor, é da doutora Tayla, escritório Marinho Advocacia também. tenho Eu acho medo, que ele está inclusive, levando das alguma conversas. nisso. Com certeza. É verdade que o senhor é muito parecido com o seu pai? Idêntico mesmo. Assim, uma coisa. Olha, eu diria que talvez o branco dos olhos seja algo que os diferencie. assemelha, exatamente. O senhor viu que o senhor só tem amigos nesse escritório. Mas muitos Muitos amigos. Olha, Muitos amigos. já contaram como ele se parece, o livro que ele vai escrever, como ele se comporta no escritório, qual é o lanche da manhã dele, o que mais que tem que contar? E eu estou perdendo o lanche da tarde. Ah, Eu tem estou lanche à perdendo- tem tarde um lanche da também? tarde, tem- O papo Deveria tá ter muito, trazido. O papo Deveria. está muito bacana, porém, o nosso diretor-geral aqui, o nosso produtor, Flávio, né, ele já está acendendo a luz vermelha. Que a Há gente horas. precisa encerrar aqui o nosso programa. Passou muito rápido, doutor Rafael. Tá? O assunto está tão gostoso, tão atrativo, e o senhor explana assim de uma forma pedagógica que a gente ficou prestando atenção no senhor e aquelas perguntas picantes acabaram ficando em segundo plano. Nós tínhamos uma lista É. de perguntas picantes. Então, para a gente finalizar aqui, doutor, eu queria que o senhor desse uma recomendação para os nossos alunos com relação ao cuidado com rede social e com LGPD. Como esse aluno pode se precaver para não ser pego aí em maus lençóis? Vamos lá, eu acho que a primeira mensagem é a seguinte: tenham cuidado com aquilo que vocês publicam em redes sociais. Da mesma forma que nós estamos aqui conversando, né, com um bate-papo extremamente agradável, do outro lado da tela existem ou podem existir pessoas que estão, obviamente, buscando alguma informação, né, para que se utilize, enfim, né, desse tipo de informação para angariar algum tipo, né, de vantagem, né, para a prática de algum crime, etc. Nós temos um costume muito grande de tirarmos selfie em todos os lugares que nós vamos e dizendo, olha, estamos aqui mais uma vez, viemos aqui novamente, enfim. Isso, e aí sobretudo para quem tem uma rede social pública, isso é mais que uma munição para o cybercriminoso. Por quê? Porque o cybercriminoso sabe que o Henrique toda sexta-feira senta no café do lado, pede uma garrafa do vinho mais caro, come Pão um com prato mais mortadela. caro. E assim, já é uma rotina. Todas as sextas-feiras ele vai lá e faz isso. Qual a forma mais fácil de abordar o Henrique para qualquer tipo de ilícito, sabendo onde o Henrique se encontra? Muitas das vezes nós temos o costume de fazer isso com membros da nossa família, com filhos, enfim. E aí eu estou dando mais uma munição para o cybercriminoso que sabe onde eu moro. Muitas das vezes as pessoas postam foto do local onde elas residem e ali na frente tem um ponto histórico. Por exemplo, destaque, uma localização. se eu morasse na frente da catedral ali
de Santo Antônio, a pessoa já sabe que eu, né, enfim, moro, né, não moro ali, mas enfim, a pessoa já saberia que eu moro ali ou que eu estou ali. Coloca a minha localização. Todos os lugares que nós vamos, a gente é habituado a colocar a nossa localização. A pessoa sabe onde nós estamos. Então, assim, muito cuidado com aquilo que se posta, tá? Por mais que nós não tenhamos a intenção, obviamente, de municiar as pessoas lá fora, as pessoas lá fora, com qualquer deslize que nós damos nas redes sociais, no mundo virtual, elas, obviamente, pegam qualquer tipo de informação para cometimento de crimes, né, para cometimento de ilícitos. Eu acho que esse é um ponto principal. E, obviamente, cuidado com aquilo que se posta. Não acredite ou não ache que você é um leão de internet, que você pode sentar na frente do computador, na frente do celular e postar aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Se você está ofendendo terceiros, a dignidade e a honra de terceiros, você, infelizmente, pela sua conduta, acabará sendo responsabilizado. Então, use com parcimônia, né? Use com cuidado. Com moderação. Com moderação, exatamente. Professora Raquel, as honras de encerrar o programa são da senhora. Caros amigos, queria dizer de público que foi um grande prazer conversar com o Dr. Rafael. Nós temos ainda assim um rol de perguntas que ficou de fora. Acho que vamos precisar de marcar um outro encontro para que ele pudesse, para que você pudesse falar assim, por exemplo, de Instagram, de ensinar isso. Não coloque a localização, não tire foto de frente da sua casa, né? Não salve no celular o nome da sua mãe escrito mãe. Ou escrito filho 1, filho 2, né? Não vamos fazer essas coisas. Então, doutor Rafael, aprendemos muito, nem deu tempo do Henrique fazer todas as perguntas dele. As picantes. E agradecemos muito a sua presença, foi realmente uma honra. Muito obrigada a todos. Obrigado, professor. Um grande abraço a todos. E até a próxima.